Dual, um filme dirigido por Riley Stearns, chega finalmente ao catálogo da Netflix e traz um conceito bastante intrigante: o confronto entre uma mulher e seu clone, numa luta até a morte. Estrelado por Karen Gillan e Aaron Paul, o filme apresenta uma mistura de comédia sombria, ficção científica e um toque de sátira, explorando temas como identidade, medo da substituição e as complexidades da existência humana. A primeira coisa que se destaca nesse filme é o estilo visual e narrativo único que o diretor colocou nele. Para quem já conhece o trabalho dele, principalmente no filme A Arte da Autodefesa, fica claro que ele gosta de mergulhar em temas bastante profundos, mas sempre mantendo uma camada de humor seco e muitas vezes desconcertante. Aqui ele não só mantém essa assinatura, como também a aprofunda ainda mais. A influência de vários diretores, como por exemplo Stanley Kubrick ou Yorgos Lanthimos, parece muito perceptível para quem assiste, principalmente no ritmo meticuloso e no tom impassível das atuações. Características que podem não agradar a todo mundo, mas que funcionam muito bem no contexto dessa história que é bastante bizarra e distópica. O enredo é bastante simples, mas é carregado de subtexto. A Sarah, que é interpretada pela Karen Gillan, ela descobre que está com uma doença terminal e opta por fazer um procedimento de clonagem para que sua substituta continue sua vida quando ela partir. No entanto, quando Sarah milagrosamente se recupera, ela se depara com a estranha realidade de que seu clone é mais amado por sua família e namorado do que ela mesma, levando então a um confronto mortal conforme determinado por um tribunal. A Karen Gillan é o grande destaque do filme. Interpretando tanto a Sarah quanto seu clone, ela entrega uma atuação precisa e bastante comedida, que acaba sendo perfeito para o tom impassível do filme. O humor seco que permeia esse filme, ele é amplificado por suas expressões quase robóticas, e a Gillan consegue gerar empatia tanto pela Sarah original quanto pela cópia, o que torna o dilema central ainda mais interessante. O Aaron Paul, que você conhece de Breaking Bad, no papel do instrutor de combate da Sarah, também tem seus momentos de brilho no filme. A sua presença traz uma leveza para a narrativa, mesmo que a sua função no enredo seja apenas de preparar a Sarah para uma luta de vida ou morte. O ator entende o tom do filme e ele atua de uma maneira bastante sutil, sem muito exagero, o que complementa perfeitamente o estilo do diretor. Embora Dual se apresente com um conceito forte e uma estilística muito marcante, o filme sofre na reta final. O enredo é construído de forma a prometer um confronto épico, mas quando chega perto do clímax, ele opta por um caminho mais contido, mais introspectivo, o que pode frustrar algumas pessoas que estão assistindo porque elas estão esperando, obviamente, uma coisa completamente diferente. A luta tão esperada entre a Sarah e o seu clone nunca atinge o ápice esperado, o que deixa uma sensação de incompletude. Apesar disso, o desfecho, considerado circular do filme, oferece uma reflexão bastante interessante sobre a natureza cíclica da vida e também da identidade, fechando o filme de forma simbólica, ainda que menos impactante do que a gente que está assistindo imaginava. No coração do filme, o diretor consegue explorar o medo universal de ser substituído. A Sarah, ao se recuperar milagrosamente, é confrontada não só com a sua clone, mas também com a ideia de que a sua clone é, de certa forma, uma versão melhorada dela mesma. O filme funciona como uma metáfora visual para o temor que muitos de nós carregamos em relação à nossa própria possibilidade de ser substituído no trabalho, em relações na vida, em relações geral, O diretor, ele lida com essa ansiedade de uma forma satírica, oferecendo momentos de humor desconfortável para que fazer a gente rir, ao mesmo tempo em que faz a gente refletir sobre a nossa própria existência. O outro aspecto que merece destaque é a habilidade do Stearns, o diretor, de trabalhar com um orçamento bastante limitado. Ele tinha só 4 milhões de dólares para fazer esse filme. Mas enfim, ele entrega aqui um design de produção bastante eficiente e uma narrativa visual que é bem marcante, provando que não é necessário ter um enorme orçamento para conseguir criar uma coisa que é visualmente envolvente e que tem um conceito ambicioso, e que fica visível essa parte ambiciosa, do filme. A estética minimalista do filme, com cenários frios, despersonalizados, reforça esse tom distópico da história e cria uma atmosfera única. Com tudo isso, Dual é um filme que vai agradar aqueles que apreciam uma abordagem mais cerebral e seca da ficção científica, misturada com algumas doses de humor sombrio. A direção,
aliada às atuações impressionantes da Karen Gillan e do Aaron Paul, fazem desse filme uma experiência intrigante e por muitas vezes desconcertante. Ainda que o desfecho possa não ser tão impactante quanto o desenvolvimento sugere, Duel oferece uma reflexão interessante sobre identidade, sobre esse medo de substituição e também sobre as complexidades da vida moderna. Se você está buscando, por isso, uma obra de ficção científica que foge do óbvio, sai da casinha e explora temas filosóficos com uma dose muito grande de sátira, inclusive, Duel é uma escolha certeira para sua lista da Netflix. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ajude os 5 Tons a chegar a mais pessoas. Um abraço para você e a gente se vê.